Ele esteve treinando a sua vida inteira para tornar-se um merda, mas jamais conseguiu se elevar a tão excelsa condição. Tá certo? Ele é aquele negócio, você já deve ter passado por essa experiência, às vezes você está com dor de barriga, né? Precisa urgentemente ir no banheiro, você chega lá, senta e sai um peido. Pois é disso que se trata. Né? O Edir Macedo é um peido vivo. Como é que isso aconteceu ao pobre rapaz? Não é culpa dele, isso aconteceu, é culpa do capeta. Né? Porque é o seguinte, isso aí é um caso de obsessão demoníaca. A obsessão é da seguinte maneira: toda noite, quando Edir Macedo vai dormir, sobe do fundo do inferno uma imensa piroca de fogo. Entra pelo cu dele, sobe até o cérebro, queima todos os neurônios, transforma tudo em gás. É isso que acontece. Então é um caso raríssimo de flatulência espiritual. Tá? Então, né, você vê, o Edir Macedo está fazendo uma força danada para tornar-se um merda, mas ele não tem conseguido. Né? Quem puder ajudá-lo, por favor, ajude. Né? Então, isso é o máximo, o melhor que se pode dizer do Edir Macedo, que é um tipo tão insignificante, tão desprezível, com aquela vozinha de... né? Meus irmãos, aqui que é isto, porra? Como é que dão atenção para um cara desse? Você vê, o Brasil está numa pobreza mesmo. Quando fala assim, líder carismático, eles diziam Lula. E o meu filho, pô, que é isto? Pô, líder carismático era o Martin Luther King, pô. O cara abria a boca, juntava 2 milhões de pessoas para ouvir o cara, tá entendendo? Nunca foi vaiado, que eu saiba. Não é isso? E se fizer um filme da vida do Martin Luther King, todo o país vai assistir. Agora, o Lula faz o filme dele lá, né? Ninguém quer ver, pô. De que caso de ídolo carismático é esse que ninguém quer saber da vida dele? Ou seja, é um fenômeno, só no Brasil pode acontecer uma coisa dessa. Né? E o Bispo Macedo com aquela história de, me dá um dinheiro, me dá um dinheiro, me dá um dinheiro, me dá um dinheiro. Porra! Os caras vão lá ver, não é porque ele é um líder carismático, isso é um vício, é o masoquismo de brasileiro. O brasileiro está assim, olha, tem aquele personagem da revista Lil Abner, Ferdinando Buscapé, que eram os Michutes. Michutes eram seres extraplanetários que tinham um alvo na bunda. Né? E o maior prazer da vida deles era levar um chute no meio do cu. Tá certo? E o brasileiro é um Michutes. Tá certo? Então vai lá, Bispo Macedo, me roube, tome meu dinheiro, acabe com meu patrimônio, me humilhe, né? Chame mais meia dúzia de diabo para ficar dentro de mim. Tá certo? Putz a vida. Né? Os caras estão tão miserável, que quando o pastor fala assim, sai espírito maligno, né? O sujeito sai e o espírito maligno fica. Né? Então, como é que pode se levar a sério né? Pastor Silas Malafaia não gasta a sua bela oratória com esse pseudo-bosta. Né? Pseudo-bosta. Só no Brasil pode existir isso, a imitação da bosta. Não é autêntica nesse país. Então, vamos lá, vamos ver o que mais está. Tem tanta coisa que está acontecendo nesse país. Olha, vocês botaram aí para circular umas opiniões, essas opiniões altamente significativas. Olha aqui o que o Caetano Veloso disse. Não pode, o povo brasileiro não pode ouvir isso, quer dizer que o partido dele deve ser extirpado e não reclamar. E se uma pessoa da imprensa reclamar, vem um idiota dizer que a imprensa é golpista. Golpista é dizer que precisa destruir um partido político que existe legalmente. O presidente da República não tem o direito de dizer isso. É a coisa mais óbvia do mundo. Caetano Veloso está... Você veja, todo esse pessoal que outrora apoiou, né, confiou em Lula, então agora todos vendo a luz. Infelizmente, quando eles liam meus artigos, 10 ou 15 anos atrás, eles não acreditavam, eles achavam que eu estava exagerando, que era teoria da conspiração, ou que eu mesmo era golpista, né? Que eu era agente da CIA, que eu era agente do Mossad, que eu era agente da puta que eu pariu. Né? Então eu cheguei à conclusão seguinte, o problema é que esse pessoal da classe falante brasileira, eles não têm categoria para ser meus alunos, tá? Eles não conseguem acompanhar o que eu estou ensinando para eles.
Porque tudo isso que está acontecendo agora, tudo isso está no programa do PT. É só você ler os documentos internos do PT, você entende que o PT criou uma imagem para fora, ele tem um programa para fora e tem uma estratégia por dentro que é secreta ou pelo menos discreta. Não precisa nem ser secreta, porque o pessoal, nos congressos do PT, apresenta aquelas teses, forma aquele calhamaço, eles sabem que ninguém vai ler isso a não ser esse que vos fala, né? O único sujeito que faz a lição de casa, quer dizer, o sujeito pretende ser jornalista, pretende ser comentarista, tá falando, então, meu filho, você tem que ler os documentos, cara, você tem que se informar. Para você informar os outros, você tem que informar você primeiro. Mas, além da turminha do PT, só quem lia os documentos do PT era eu. Então, eu entendia e sabia o que eles iam fazer. Porque não é porque eu tenho dons premonitórios, é porque eles diziam o que iam fazer, porra. Agora, no Brasil, documento não quer dizer nada. O sujeito só acredita na sua capacidade divinatória. Né? Aquele negócio do, eu senti. Né? O sujeito tem que sentir primeiro. Especialmente sentir via anal. Quando ele sente ali e fala, eu acho que deu algum treco entrando aí. É porque já entrou, já chegou no cérebro que deu o Bispo Macedo, porra. Aí os caras se tocam. Né? Então aqui, o Hélio Bicudo. O Brasil pode caminhar para a ditadura civil. A liberdade de imprensa é a razão de ser de uma democracia. E você não sabia que o PT ia mexer na liberdade de imprensa? Porra, Hélio Bicudo, boa. Né? Acorda. Né? Não foi por falta de aviso. E aqui, Miguel Reale Júnior, estamos em um momento perigoso à beira de uma ditadura populista. Agora que você descobriu, uma ditadura não se apronta assim do dia para a noite. Esse é um plano que vem de muito longe. Você verá, a ideia de fazer do governo Lula um governo de transição, a missão do governo Lula era dividir o espaço político entre a esquerda e a direita da esquerda. Eliminada a possibilidade de oposição ideológica, você só tem oposição administrativa, por assim dizer. Então é só discussão de questões administrativas e disputa de cargo. Você não tem mais um confronto ideológico. Por exemplo, existe um confronto de capitalismo e socialismo na campanha presidencial ou em qualquer outra campanha eleitoral brasileira? Não tem. Existe um confronto entre valores progressistas, valores conservadores? Não tem. Não pode ter. Então só se discute assim, o imposto, que medidas administrativas nós vamos tomar para resolver ali a fabricação de chicletes em São Tomé das Letras, e assim por diante, só miudeza. E eu lembro que num dos debates entre Lula e Serra na outra eleição, a pergunta final do Serra ao Lula foi sobre tarifa de ônibus. Eu digo, meu Deus do céu, em nenhuma eleição presidencial do universo, nem mesmo em outro planeta, candidatos a presidente discutiram tarifa de ônibus, que é uma questão assim, local, municipal. Né? Então, as grandes questões foram eliminadas da política, sobrou as picuinhas. Então, isso aí é a primeira etapa do novo paradigma. Terminada a fase de transição, né? Construído o sistema de apoio universal ao PT mediante propinas e enganação geral, passa-se a segunda etapa, que é a implantação do socialismo a ser empreendida pela dona Dilma Rousseff. Então está aqui, o governo Lula apresenta faces autoritárias. Não há mal causado no Brasil pela imprensa, só o bem. Governante, ao contrário, a imprensa ajudou a votar o Lula lá. O pessoal todo esquece, né? E quem disse isso é o Miro Teixeira. E até o Miro Teixeira está com o saco cheio. Aqui, Fernando Gabeira, Dilma Rousseff quis acabar com a ditadura militar e estar na ditadura comunista. Não foi só ela não, Fernando Gabeira, você também. Você estava lá fazendo isso, você adorava essa merda de Cuba, porra, na época. Né? Então esse pessoal olha, em primeiro lugar, os caras têm que chegar na televisão e dizer assim, olha aqui, preliminarmente, eu sou uma besta quadrada. Antes de qualquer declaração, eles têm que dizer isso. Eu sou cego, eu não enxergo um palmo dentro do nariz, porque o porra do Olavo de Carvalho me avisou 1000 vezes e eu não enxerguei. Ele mostrava os documentos, eu não ia ler, porque eu acreditava mais na minha imaginação do que nos documentos. Né? Então, eles todos tinham que dizer isso. Não é só falar mal do Lula. Tem aqui um monte de perguntas. Olha aqui, até o Lobão. O Lula não serve, nunca serviu para ser presidente. É otário ou canalha. As duas coisas, Lobão. Né?
Quer dizer, a canalice não impede, não é impedimento à estupidez e vice-versa. Você pode, veja, na Bíblia já está lá que a astúcia demoníaca é substitutiva da inteligência. Quer dizer, o Lula é burro e astuto ao mesmo tempo. Ele tem aquela astúcia de bandidinho. Né? Agora, olha aqui, a astúcia, quando começa a dar desespero, esse pessoal da esquerda, eles fazem qualquer coisa. Porque uma notícia saiu no New York Times, veja você, não foi nenhum jornal conservador, saiu no próprio New York Times. Aqui nos Estados Unidos, os democratas, eles estão financiando falsos candidatos do Tea Party. Eles infiltram o cara no Tea Party e promovem o cara para que ele seja eleito em vez dos autênticos representantes do Tea Party. Quer dizer, é um golpe baixo, é uma coisa, uma sujeira. Né? É um procedimento que era típico do Partido Comunista. O Partido Comunista que infiltrava a gente em tudo quanto é lugar. Né? Muitos desses caras que hoje brilham aí foram colocados na política brasileira pelo Partido Comunista. Na década de 60, 70 ainda estão aí. Né? Então, o pessoal começa a apelar a essas coisas, também é sinal de que eles não estão preparados para devolver o poder. Porque um partido perdeu uma eleição, nunca foi uma catástrofe. Por definição, algum partido sempre perde a eleição. Você lá e tudo, a história da Inglaterra, sobe conservador, desce trabalhista, sobe trabalhista, desce conservador. Está assim, faz o quê? 200 anos, porra. Isso não fez mal nenhum à Inglaterra, ao contrário, fez muito bem, porque um governo corrige os erros do outro. Agora, esse pessoal, a concepção revolucionária não é essa. A concepção revolucionária é você fazer uma mudança estrutural que ninguém mais possa voltar atrás. Agora aqui, veja você, uma corte europeia, né, está obrigando lá o governo, os russos, a dar apoio e ajuda às paradas gays e outras iniciativas, casamento gay, etc. Veja, uma corte na Europa, quer dizer,